Olá, muito bom dia. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil, neste dia especial em que celebramos o Natal do Senhor. E por aqui, a gente segue contando histórias para inspirar você neste novo ciclo. Ontem você acompanhou histórias de famílias que perderam tudo no tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. E viu também como a fé tem ajudado o povo a recomeçar, a seguir em frente. Mas hoje nós seguimos nossa trajetória agora no Rio Grande do Sul, onde a força das enchentes destruiu casas, memórias e sonhos. As chuvas históricas de 2023 e 2024 deixaram feridas na história do povo gaúcho. Foram 3 enchentes em apenas 8 meses. O Vale do Taquari foi a região mais afetada. Daí a gente perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu tudo os móveis que tinha dentro da casa. E daí passou a viver nos abrigos, aonde a administração, trouxe a gente para um ginásio, aonde a gente ficou ali com a família, com a minha esposa, com meus filhos, 6 filhos, num cercado de lona, E depois a gente se mudou para um colégio aí no bairro Lago Azul, aonde em maio veio aquela outra enchente grande de maio e cobriu o colégio onde a gente estava e teve que voltar para o ginásio de novo. Destruiu a casa dentro, estava tudo, ficou só as 4 paredes. Aí reformamos tudo de novo, estava tudo bonitinho, prontinho. Daí a segunda entrou então 1 metro e pouco. Aí limpamos, entramos de novo. Aí veio a terceira. Levou embora a casa com tudo dentro. E como foi para a senhora ver a casa da senhora e tudo sendo levado pela água? Não foi fácil, mas eu sempre dizia, eu não vou desistir, vou ter minha casa de novo. Esse bairro foi completamente tomado pelas enchentes e acabou ficando assim, destruído, devastado, desabitado. A maioria dos moradores tiveram que deixar suas casas às pressas e não conseguiram retornar, ou ainda não tem um lugar para morar. E quando tudo parece perdido, como encontrar forças para seguir em frente? Entre tantas lições, a história de Dona Nilda nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Ela e a amiga viralizaram na internet durante as enchentes. As duas foram vizinhas por 40 anos, mas perderam as casas nas enchentes de 2024. Ela estava sentada lá numa pedra, como está ali. Aí eu disse para a Daniela, eu vou lá dar um abraço nela. A Daniela disse, vai. Mas eu não sabia que ela estava filmando tudo. Daí eu fui lá, eu disse para Norma, vamos capinar, porque nós sempre era acostumada a capinar. Limpar os terrenos, porque não era fechado, lá era tudo aberto. E assim, não tinha cerca, não tinha nada, Aí ela disse, mas aonde não tem mais nada? E daí eu disse para ela, mas eu quero te dar um abraço. A amizade delas comoveu muitas pessoas. Com a ajuda de artistas, elas ganharam as casas, uma do lado da outra. Eu chorei bastante, mas de alegria, Mas Dona Norma morou apenas 3 meses no local. Lá não era, na cabeça dela não era o lugar dela. Ela dizia, essa aqui não é a minha casa. Ainda ela estava fixada aqui, minha casa é lá embaixo. Aí nós tínhamos que explicar tudo para ela de novo, essa casa que foi ganhada. Mas ela entendia no momento, mas depois não entendia mais. Daí veio os problemas todos, ela pegou pneumonia, a tristeza também. Então, e aí parou no hospital algumas vezes, porque ela tinha anemia, tive que ganhar sangue para depor, porque ela estava fraca. E aí depois deu falência múltipla dos órgãos, A senhora tem 83 anos. 83, Às vezes tem pessoas mais novas que passam por uma situação difícil e já querem desistir. Qual o recado a senhora deixaria para essas pessoas, para não desistir. Para ir em frente, não desistir, porque tu desistiu, é mim mesmo que tu vai te afundar, não deve desistir.
é bonito, né? Ver a fé e a força que ajuda tantas pessoas a recomeçarem e também a transformarem a sua vida. E por falar em transformar a vida, quero agradecer a você da família dos devotos. É graças ao seu sim, à sua generosidade, que conseguimos ajudar tantas pessoas através dos projetos sociais do Santuário Nacional. Que Deus e a Mãe Aparecida continue abençoando você e toda a sua família. E olha só, também quero convidar você a fazer parte da família dos devotos neste novo ano que se inicia. E para participar é muito fácil. É só pegar o seu telefone e apontar a câmera para este QR Code que aparece na sua tela. E continuando com as nossas histórias do Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado, o turismo religioso tem sido esse combustível que movimenta a economia local, mas principalmente devolve a esperança dos moradores. Existe um Cristo que cuida de cada um deles. Uma vista privilegiada do Vale do Taquari. O Morro das Antenas representa o início da história da cidade de Encantado, espaço de fé e também esperança. Inaugurado em abril deste ano, o Cristo Protetor de Encantado foi construído com doações da própria comunidade. Com 43,5 metros de altura, esse é considerado o maior monumento dedicado a Cristo no Brasil. A obra tem recebido visitantes de diversas partes do país e vai muito além de um ponto turístico. É uma fonte de geração de renda, um estímulo ao comércio local e também da reconstrução econômica da região. Durante todo esse período aí, a gente teve também as enchentes, as tragédias climáticas em 23 e 24 também, que atrasaram as obras. E mesmo assim a comunidade, junto com a Associação do Cristo, né, teve resiliência, teve bastante perseverança. E esse ano aqui, 2025, então conseguimos inaugurar esse complexo todo do Cristo Protetor aqui de Encantado. São 14.000 metros quadrados com uma estrutura completa, obra que impressiona pelo tamanho e riqueza de detalhes que convidam à oração. Entre elas, um fragmento abençoado pelo Papa Francisco. Desde lá na entrada a gente tem vários significados, vários locais, né, que a gente procura passar a espiritualidade que esse local tem. A gente tem o caminho dos Salmos, temos a fonte dos apóstolos, onde Jesus passava o evangelho e ela estava nomeada. Temos a capela dedicada a São João Batista Scalabrini, o velário, subindo aqui aos pés do Cristo. Então a gente tem a fonte da bem-aventurança, o espaço com as oliveiras, inclusive com uma oliveira centenária, o mirante aqui da nossa cidade e, claro, né, o Cristo Protetor, um símbolo do coração aberto a bem receber a todos. A imagem ganhou destaque nacional por seu design, que inclui um mirante envidraçado no peito da estátua, oferecendo uma vista panorâmica da região, e fomos até lá conferir de perto. Além da dimensão religiosa, o monumento assume um papel estratégico para o desenvolvimento local. A autoestima, quando compartilhada, é um bem que se multiplica. E a gente sempre veio nessa tocada de trazer, né, a autoestima alta, e na inauguração disso aqui movimentou muita gente, e a autoestima das pessoas vem de encontro a esse projeto, a alegria e a esperança, principalmente, né, de mostrar que a gente é um povo guerreiro, um povo batalhador, que não baixa a cabeça, que luta, né, embora com todas as adversidades que acontecem, não se entregou, foi resiliente, e estamos, né, junto com o Cristo, esse farol, né, de esperança que surgiu aqui na nossa região, dando continuidade às nossas vidas, né, buscando sempre a melhoria contínua para todo mundo, toda a comunidade, toda a região. Para um povo que tanto sofreu, o complexo se torna um refúgio de paz, resiliência e, acima de tudo, da certeza de um Cristo que está de braços abertos para acolher cada filho. Tudo isso e muitas outras histórias você confere hoje, às 8h30 da noite, na TV Aparecida, no Arquivo A Recomeços. E também quero aproveitar e pedir você para participar conosco, enviando a sugestão aí da sua comunidade.
Como está sendo o Natal na sua paróquia? Envia pra gente no aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. Mas você também pode interagir através do Instagram do jornalismo aqui da TV Aparecida. É só acessar @jornalismo TV Aparecida e interagir com a gente, mandar a sua sugestão de pauta, nos seguir e também curtir o nosso conteúdo. E a gente agora mostra uma outra história para você, mas agora em São Paulo. Em um país onde milhões ainda convivem com a insegurança alimentar, iniciativas solidárias têm feito a diferença. Uma delas é o Instituto Pacto contra a Fome, que nasce desse compromisso com a vida, com a dignidade e com o direito básico de se alimentar. É um trabalho que transforma realidades e leva a esperança a quem mais precisa. A ideia e as primeiras mobilizações que iriam gerar no futuro o Pacto contra a Fome surgiram no contexto da pandemia, em um contexto de muito inconformismo com os índices de fome e com uma vontade muito grande de diferentes setores e diferentes atores desses setores de unir esforços para aumentar o impacto do seu trabalho de combate à fome. E aí essa união e essa mobilização que aconteceu no contexto da pandemia foi surgir aí em 2023, o que virou o Instituto. O número de brasileiros em situação de vulnerabilidade social diminuiu, o número de pessoas também que enfrentam a fome também reduziu, mas ainda são 6.500.000 brasileiros que vivem nessa situação. Olhando para esse desafio, como que você enxerga as ações feitas por projetos independentes, de todo o Brasil que se inscrevem anualmente na premiação do Pacto contra a Fome e que lutam diariamente para combater a fome? Você coloca muito bem, eu sinto que quando a gente trabalha com um tema complexo como a fome, a gente tem esse desafio de ter que conseguir celebrar as conquistas. Então a gente precisa reconhecer que a gente vem num movimento de melhora, mas ao mesmo tempo entender que essas conquistas ainda não são suficientes. Então o problema ainda existe. Então você faz essa colocação muito bem. E quando a gente olha para as organizações que participam do Prêmio Pacto contra a Fome, são organizações que estão todos os dias, há muitos anos, batalhando para na ponta, perto da população, estar enfrentando o problema da fome. E são justamente essas organizações que a gente fala que sustentam que as políticas públicas e que a prioridade, que o tema, a gente não caia de novo em algum problema de aumento, esse índice não volte a aumentar. Então é justamente esse trabalho que parece de formiguinha, mas que no final do dia que ele sustenta toda essa estrutura para que a gente consiga seguir combatendo esse desafio e por isso justamente a gente fica tão feliz com a realização do prêmio. E quais são os desafios que vocês enxergam ainda no combate à fome, principalmente no que tange a políticas públicas, porque o trabalho da sociedade muitas vezes é feito. Sim. Falta algo ainda por parte das políticas públicas? Hoje, a gente ainda enxerga um desafio muito grande de coordenação entre todos os setores, todos os atores que estão, de alguma forma, olhando para o combate à fome. Então, quando a gente pensa em setor privado, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, a academia que está produzindo conhecimento e o próprio poder público, muitas vezes estão fazendo seu trabalho, mas estão conversando pouco. E a gente acaba perdendo força e perdendo potencial de impacto por estar cada um no seu silo e, às vezes, falando numa linguagem diferente e com dificuldade de entendimento. Então, acho que esse é um problema que eu destacaria para você e algo que a gente vem tentando sempre reforçar, que é importante trabalhar aqui dentro do Pacto contra a Fome. E um segundo ponto que eu destacaria para você, que hoje a gente, e aí olhando para o Brasil, mas também olhando para o mundo, a gente vem num processo de conseguir lutar cada vez mais contra indicadores de insegurança alimentar grave, então é fome, quando a pessoa não tem condição de se alimentar, mas a gente ainda tem um desafio muito grave e com um foco que precisa ser decidido aí rápido e muito grande, que é a alimentação adequada. Então não basta a população não estar morrendo de fome, mas a população precisa estar se alimentando com alimentos adequados e saudáveis. Quão prejudicial é também essa questão da insegurança alimentar? Em primeiro lugar, é uma questão que a gente fala de acesso. Então, por exemplo, às vezes eu posso até ser uma família que tem um recurso para comprar uma alimentação saudável, mas se eu não tenho um espaço próximo à minha casa que vende frutas, legumes, verduras, se eu não tenho uma feira perto da minha casa, eu tenho um desafio, eu tenho uma barreira para conseguir consumir esse tipo de alimento.
E tem um segundo ponto, que é a questão da renda. Então, eu posso até ter uma feira do lado da minha casa, se eu sou uma família que não tem renda, né, não tem dinheiro para comprar frutas, legumes e verduras, eu não acesso esse alimento. Então, hoje, a gente precisa olhar para a questão do acesso. Então, para garantir que a gente tem de forma distribuída no território, de uma forma igualitária, a possibilidade de acessar esses alimentos e uma possibilidade de acesso financeira, de dinheiro. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, justamente por isso é muito importante estar mobilizando o governo, que vai conseguir estruturar melhor tanto políticas de acesso à renda, políticas de empregabilidade, mas também a distribuição desses equipamentos de segurança alimentar e que vendem esses alimentos no território. E são com essas histórias inspiradoras que a gente encerra o programa de hoje. Um feliz e santo Natal para você e a sua família. E amanhã, a partir das 11h35, tem mais notícias da igreja aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, com as bênçãos de Nossa Senhora.